Queridos, todos os dias pela manhã, já há 3 anos, eu tenho enviado aí reflexões matinais para a igreja. Quantos têm recebido aí? Quantos têm lido? É mais difícil, né, pastor? Receber uma coisa, ler outra, né? Às vezes é assim, a gente recebe muitas mensagens e às vezes a gente não lê. Mas, graças a Deus, muitas pessoas têm lido e têm me dado um feedback. Falando, pastor, olha essa palavra que o senhor enviou hoje, eu precisava dessa palavra, né? E é algo assim que Deus coloca no meu coração aquele texto, eu vou lá e Deus fala comigo, e aí eu acabo escrevendo aquela mensagem e mando para os meus contatos. Daqui a pouco eu começo a ver os resultados, né? Então são muitos contatos na minha agenda e a maior parte deles não são da igreja. Interessante que as pessoas que não são da igreja são as que mais, aparentemente são as que mais leem e falam, né, e dão alguma resposta sobre como aquela palavra impactou a vida daquela pessoa. E essa semana eu compartilhei, isso foi ontem, Ageu, capítulo 1, livro do profeta Ageu, capítulo 1, quase quem lê o livro do profeta Ageu, né? Você imaginou quando você chegar lá no céu, encontrar o profeta Ageu, e aí ele vai perguntar, e aí, você leu lá o livro? Eu não li, né? Vai ficar chato, né? Você falar para o profeta Ageu que você não leu o livro profético que ele deixou para edificar a sua vida. E é um livro tão pequeno, irmãos, ele só tem 2 capítulos. Você leu o livro do profeta Ageu em menos de 5 minutos. Então, Ageu, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Ageu 1, 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado por você. Olha só o versículo 9: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, esse texto aqui, ele tem muitas verdades espirituais que a gente poderia explorar aqui nessa noite, para nós entendermos e aprendermos de tudo aquilo que esse texto pode nos ensinar. Mas uma verdade que me salta aos olhos é que muitas vezes Deus, o próprio Deus que abençoa, o próprio Deus que faz a chuva cair para que os campos fiquem verdes, o próprio Deus que abençoa o trabalho das mãos daqueles que o servem, muitas vezes Ele determina fracasso ao invés de sucesso. Ele determina muitas vezes carência ao invés de abundância. Ele determina muitas vezes escassez ao invés de fartura. Ele muitas vezes determina um pouco no lugar do muito. Muitas vezes Ele faz isso na vida do seu povo, para chamar a atenção do seu povo para Ele, para chamar a atenção do seu povo para Ele. Por que eu digo isso, irmãos? Quando o profeta Ageu escreve, quando o profeta Ageu desenvolve o seu ministério profético, era muito, vamos dizer assim, ele estava em sintonia com o profeta Zacarias, e eles desenvolvem o ministério no mesmo período. E qual era a situação aqui? O povo havia sido libertado, trazido novamente para Jerusalém, para reconstruir o templo. Eu abri o culto falando disso, e agora eu vou continuar num outro texto, de um outro profeta. Só que aconteceu, o povo saiu do cativeiro, voltou para Jerusalém, e o povo começou a viver a
A vida secular. O povo não estava pecaminoso, o povo não estava idólatra, o povo não estava adorando a Baal, mas o povo estava caindo numa cilada que eu vejo que hoje a igreja tem caído muito, que é o fascínio pela vida secular. O povo simplesmente deixou o fascínio pela vida secular tomar conta dos seus corações. Sabe aquela situação de você viver para o seu trabalho? É pecado trabalhar, irmãos? Está muito tímido. É pecado trabalhar, igreja? Não é pecado trabalhar. Mas o povo estava vivendo para o seu trabalho, na sua casa, nas suas casas, nos seus relacionamentos pessoais, no seu relacionamento conjugal. Eles estavam vivendo intensamente uma dedicação à vida secular, e eles se esqueceram da vida com Deus, se esqueceram da sua vida espiritual, se esqueceram da vontade de Deus em relação àquilo que Deus esperava deles, no sentido deles se levantarem para construir um templo, porque o templo naquela época era um lugar de encontro entre Deus e o seu povo. Na nova aliança, quando Cristo veio e estabeleceu a graça de Deus sobre nós, de modo que agora todos que estão em Cristo estão debaixo da aliança estabelecida em Cristo Jesus, que é a aliança da graça de Deus. Ou seja, não importa qual seja a sua nacionalidade. Antigamente a aliança de Deus era com o povo, era com Israel, bem? E a aliança era fundamentada na lei, Moisés, dada a Moisés. Mas quando Jesus veio, a aliança antiga foi revogada e a nova aliança foi estabelecida, de modo que hoje o templo em que Deus habita, ou o templo onde Deus está, não é mais um templo de alvenaria. Quem é o templo de Deus hoje? Nós. Aonde que o Espírito Santo habita? Em nós. Ok, então hoje não tem mais Israel, não tem mais a nação de Israel, hoje tem a igreja, hoje somos a igreja. Mas como igreja ainda existe o propósito de estarmos vivendo o propósito da unidade. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam, estejam, caminhem. Eu não posso ser igreja isolada, eu tenho que ser igreja unida, né? Porque se você reparar, irmãos, quando Jesus fala da oração do Pai Nosso, Pai é Pai meu, Pai seu, Pai nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Se você perceber, a linguagem bíblica ela traz a nossa atenção para aquilo que é comunitário. O pão é nosso, o Pai é nosso. E muitas vezes os erros também são nossos quando nós começamos a negligenciar propósitos de Deus na nossa vida. E aqui estava havendo uma negligência. Uma negligência. O que é negligenciar? É você infringir, é você passar por cima de algo que você deveria observar e obedecer. Negligenciar é você saber o que você tem que fazer e você fala, não vou fazer. Isso é negligenciar. Tipo, o sinal ficou vermelho. Vermelho, o que tem que fazer no sinal vermelho, irmãos? Me ajuda aí. Parar. Mas aí você pega aí, você cometeu o que? Uma negligência no trânsito. Uma negligência no trânsito, ela é passível de punição, de multa, né? Enfim. Mas a gente não pensa no espiritual. A gente pensa que as coisas, que as nossas negligências são punidas somente aqui. Quando a gente faz coisas, quando a gente comete negligências só no aspecto humano e terreno da nossa vida. Mas as negligências espirituais, eu digo que elas são às vezes até mais, como que eu vou dizer assim, prejudiciais à nossa vida do que as terrenas. E aqui, irmãos, o povo simplesmente decidiu viver para si, para as suas vontades, para os seus desejos. Inclusive madeira que o rei Ciro liberou para construir o templo, o povo está colocando nas suas casas, forrando as suas casas com madeira que era para o templo. Ou seja, o povo realmente havia deixado Deus para trás.
E aí eu penso assim, irmãos, que muitas vezes Deus, quando Ele vê que o povo dele está meio que fazendo pouco caso dele, Ele começa a tratar com o povo. E aí o que aconteceu? Deus, entenda bem, não é que Deus permitiu. Ah, pastor, mas não é melhor o senhor dizer que Deus permitiu que viesse o fracasso, que Deus permitiu que viesse a seca, que Deus... Não, irmãos, a gente quer suavizar às vezes as coisas. Deus não permitiu, não, Deus determinou. Deus falou, não vai chover. Vocês esperaram muito, eu fiz com que vocês recebessem. Eu fiz, eu determinei que no lugar do sucesso viesse fracasso, no lugar da fartura viesse escassez, no lugar da abundância viesse a carência. Eu determinei. E muitas vezes, quando eu olho para essa realidade de um povo que se perde dentro da sua liberdade, um povo que se perde dentro da sua liberdade, você tem liberdade para fazer o que você quiser fazer, mas às vezes a gente pega a nossa liberdade e começa a usar ela de forma completamente errada, de forma completamente egoísta, né? Porque a gente só pensa naquilo que a gente quer para... E era isso que o povo estava vivendo com esse tipo de coração. Era esse o coração do povo. E quando eu olho para a igreja dias atuais, irmãos, fazendo uma leitura da igreja, e essa leitura que eu faço não é só dessa aqui, porque eu faço parte de 3 grupos de pastores, batistas, assembleias, Sara Nossa Terra. Irmãos, eu tenho conexão com, vamos dizer assim, o meio evangélico aqui de Campo Grande de maneira muito forte. Então a gente troca figurinhas. Eu converso com o pastor, eu converso com outro, eu converso com o pastor da Assembleia, eu converso com o pastor da Batista, eu converso com o pastor das comunidades. Irmãos, o que a gente vê hoje é que muitas vezes o que está acontecendo na vida cristã são muitas desculpas dadas para não se assumir compromisso de buscar a Deus, desculpas para justificar a falta de compromisso, falta de interesse, por vida devocional, por vida de oração, por vida de busca, por vida de congregar ou de congregação. O que a gente vê muito é as pessoas hoje dando muitas desculpas. Ah, mas eu estou cansado, eu cansei, sabe? E eu trabalho demais, então como eu trabalho demais, eu não preciso buscar tanto a Deus assim. E aí a gente vai justificando as nossas ausências diante de Deus com o nosso trabalho, com o nosso cansaço. Só que aí, na hora que chega a dificuldade, na hora que chega o problema, a gente grita bem alto: mas eu sou crente, eu não posso passar por isso, eu não posso passar por essa situação porque eu sou crente. Só que eu quero perguntar para você: que tipo de crente você tem sido? Porque muitas vezes a gente fala: eu sou crente, mas que tipo de crente nós temos sido hoje? Um crente consagrado, dedicado, preocupado com a vontade de Deus, preocupado em servir a Deus, preocupado em se encher da presença de Deus? Ou estou sendo um crente desleixado, um crente que vive de qualquer jeito a vida cristã, um crente que não ora, não lê a Bíblia, um crente que vem na igreja de vez em quando por desencargo de consciência, ou para não ser cobrado pelo pastor? Eu vou lá, o pastor tem que me ver pelo menos uma vez, né? Se o pastor me vê, aí a pessoa está mais preocupada com o julgamento do pastor do que com o julgamento de Deus. Está errado, irmão. Você não tem que estar preocupado com o meu julgamento, tem que estar preocupado com o julgamento dele, de Deus, sobre como está a sua vida espiritual. Porque eu quero dizer uma coisa para você: a sua prosperidade, o seu bem-estar físico, emocional, material, tudo está nas mãos de Deus.
Tudo está nas mãos de Deus. Tudo depende dele. Tudo vem dele sobre a sua vida. E às vezes eu observo crentes e crentes que estão ali assíduos e tal. Deus está abençoando, mas crentes estão levando a vida de qualquer jeito. Às vezes estão indo na bancarrota. Então, está indo de mal a pior. Mas é crente também. Já aceitou Jesus, já batizou. Mas é como o texto diz: está correndo para as suas próprias coisas, vive correndo para a sua própria casa, ou para a sua própria causa, e se esquece da casa e da causa de Deus. Irmãos, porque tem duas coisas: a casa de Deus e a causa de Deus. A casa de Deus é um lugar de reunião, para estarmos juntos, para louvarmos juntos, para recebermos juntos a palavra. E a causa de Deus é aquilo que Ele espera que a gente faça. E muitas vezes eu não estou dando importância nem para uma coisa e nem para outra. Eu quero dizer uma coisa para você, grave isso no seu coração. Quando a vontade de Deus não for sua prioridade, suas conquistas também não serão prioridade de Deus. Quando a vontade de Deus não for sua prioridade, suas conquistas, suas realizações também não serão prioridades para Deus. Porque se nós não estamos nem aí com o que Deus quer, Deus vai colocar você na frente. Não é assim que funciona, irmãos. E hoje eu vou falar de reciprocidade. Reciprocidade. Na relação com Deus tem que ter reciprocidade. Nós precisamos ter reciprocidade para com Deus. Deus é fiel, irmãos. Então, se Ele é fiel, nós temos que ser fiéis a Ele. Porque uma relação, para ser boa, não é só um lado que tem que ser beneficiado. A fidelidade, ela tem que ser recíproca, né? Deus é fiel a mim, eu também preciso ser fiel a Deus. Então hoje as pessoas, elas querem uma mensagem fácil, uma mensagem tranquila, uma mensagem que não incomode, que não as tire vamos dizer assim, do seu conforto onde elas se encontram. Só que quando eu começo a viver assim, às vezes eu estou me acomodando numa situação onde Deus não está satisfeito, não está feliz com a minha vida. Libertação, irmãos, não é somente eu chegar aqui e falar: você vai vencer, você vai triunfar, você vai ser vitorioso, porque você serve a Deus, porque você tem o título de cristão. Não é isso, irmãos. Do que adianta eu falar isso para você, se tem muitas coisas na sua vida que precisa ser consertada? Não vai ter vitória se não tiver conserto antes. Não vai ter bênção se não tiver conserto antes. O conserto precede muitas vezes o milagre. O conserto muitas vezes precede as bênçãos que Deus quer derramar. Quando você olha, por exemplo, lá em 1 Reis 2, fala do profeta Elias diante dos 400 profetas de Baal. Quantos lembram dessa passagem? Elias diante dos 400 profetas de Baal. Ali tinha que se determinar quem era o Deus verdadeiro. Isso seria determinado através de um sacrifício. Então os profetas de Baal teriam a oportunidade de invocar Baal diante de um altar, e o Deus que colocasse fogo no altar seria reconhecido como Deus verdadeiro. Então primeiro ficaram os profetas de Baal lá pulando, se cortando, dançando, e nada acontecia. Elias até fez uma brincadeira, falou: gritem mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja ocupado, talvez esteja no banheiro, não sei, talvez esteja em algum lugar. Grita aí. E eles gritavam, e nada aconteceu. Aí quando chegou a vez de, agora Elias falou: bom, vocês tiveram a oportunidade de vocês, agora é minha vez.
Só que antes de Elias colocar o sacrifício, o que ele fez? Ele consertou o altar, estava quebrado. Deus tinha que manifestar a sua glória ali, mas Deus não ia manifestar a sua glória sobre um altar quebrado, irmão. Deus não vai manifestar a glória dele no altar que está quebrado. O seu altar está quebrado, irmão. O seu altar está inteiro, irmão. O seu altar está em dia, irmão. Ah, pastor, meu altar está quebrado. Tem que consertar. Às vezes nós temos que consertar o nosso altar. Temos que consertar aquilo que está quebrado na nossa vida. O que é que está quebrado na sua vida? Obediência, fidelidade. O que é que está quebrado na sua vida? A disposição de perdoar alguém. O que é que está quebrado em você? Às vezes nós precisamos consertar o que está quebrado para que Deus possa fazer a obra. E o povo, irmãos, aqui diante do profeta Ageu, o povo estava simplesmente vivendo sem a preocupação de buscar a Deus, sem a preocupação de ter intimidade com Deus, sem a preocupação de se encontrar com Deus, de caminhar com Deus e de fazer a vontade de Deus. E aí o que aconteceu? O povo começou a caminhar em direção ao fracasso, começou a caminhar em direção a projetos frustrados. Por quê? Porque Deus queria chamar a atenção do povo para Ele. Irmãos, o que Deus vai precisar fazer você passar para você se voltar para Ele? Que perda você vai ter que sofrer para você se voltar para Deus? Que tipo de sofrimento você vai ter que passar para você se voltar para Deus? É uma pergunta que muitas vezes a gente tem que responder, porque às vezes a gente está vivendo a vida como se Deus não existisse, como se não tivesse importância na nossa vida, como se a vontade dele não fosse relevante para nós, e nós não podemos viver assim. Nós estamos vivendo dias, irmãos, do meu ponto de vista, que antecedem a volta de Jesus. Quem crê que Jesus vai voltar? Eu creio. E se nós observarmos, irmãos, o mundo, nós vemos aí muito do que está na Bíblia, muito do que está relatado na Bíblia, de forma profética. Nós vamos ver e nós vamos ter que ligar situações com situações que estão acontecendo hoje e reconhecer que o que foi profetizado está acontecendo. Mas muitas vezes a gente está simplesmente vivendo como se Deus não estivesse nem aí, né, com as circunstâncias da nossa vida. Então eu quero dizer para você, cuidado, cuidado. Uma outra situação que eu vejo aqui, irmãos, é que Deus muitas vezes Ele nos abençoa. Sabe como é que Deus nos abençoa? Permitindo o nosso sofrimento material. Às vezes, não, pastor, mas como? O sofrimento material não pode ser bênção. E se eu te disser que é? Muitas vezes, irmãos, o sofrimento material é uma bênção quando Deus percebe que o material está levando você a perder o seu coração de servo, está levando você a perder a sua espiritualidade. Então, para Deus, entre você ter dinheiro no bolso, mas continuar sendo servo dele sem dinheiro no bolso, Ele prefere você servo sem dinheiro. Entre você ter abundância de coisas, mas perdendo a sua identidade espiritual, Ele prefere você com identidade espiritual sem abundância de coisas. Nós vivemos num mundo onde tudo para nós é muito fácil. E aí a gente percebe que as pessoas, elas começam que nem criança, né? Quando você entrega demais para uma criança, ela se lambuza demais com tudo aquilo que ela recebe. Você entrega um pote de doce para uma criança, ela pensa que está comendo tudo. Daqui a pouco ela começa a passar. Por quê? Porque tudo tem que ser na medida certa. Às vezes, o muito não é bom. Irmãos, quando nós olhamos para a Nigéria, por exemplo, os irmãos sabem o que está acontecendo na Nigéria? 18 mil igrejas cristãs foram queimadas.
32 mil cristãos foram mortos no cemitério. Lá morrem 32 cristãos por dia. A gente tem essas informações através das agências de missões, mas a mídia não fala. Você não ouve o Jornal Nacional falar sobre isso, você não ouve ninguém falar. Mas você acha que o povo lá está preocupado com shopping? Você acha que os cristãos lá estão preocupados com consumismo? Lá eles não têm. Não tem. Não tem tudo que nós temos aqui. Só que lá o coração deles é inteiramente de Deus. Eles acordam de manhã comendo a Bíblia, meio-dia comendo a Bíblia, deitam comendo a Bíblia, orando, é vida com Deus 24 horas. Eles não têm, talvez o carro que você tem, a moto que você tem, a casa que você tem, mas eles têm o coração cheio da presença do Espírito Santo. Eles têm o coração cheio da presença de Deus, passando por uma situação de muito sofrer. Então às vezes a gente fala, o sofrimento é ruim. Nem sempre. Às vezes o sofrimento é algo que Deus usa para nos aproximar. Pega um nigeriano e pega um brasileiro, coloca lado a lado um do outro para ver, em relação à busca por Deus, quem está com o coração mais ardente pelo Senhor. Você vai identificar com muita facilidade. Irmãos, quantos lembram desse grupo que está aqui hoje, do que aconteceu em 2023 lá nos Estados Unidos, naquela faculdade de Aspen? O que aconteceu ali? Foram cultos ininterruptos de busca por Deus. Irmãos, ninguém colocou lá uma placa, culto de libertação, culto de cura, hoje vai ser cura, tá? Amanhã vai ser libertação. Não tinha nada disso. A único propósito era adorar a Deus. Adorar a Deus, irmão. O povo não queria mais nada a não ser adorar a Deus. E aquilo mexeu com o mundo inteiro. Pessoas de outros países foram por lá, dos Estados Unidos mesmo, atravessaram quilômetros de distância para estarem lá. E eu fiquei acompanhando muitas coisas do que aconteceu aqui. Teve pessoas que foram para lá com cadeira de rodas e saíram de lá andando, mas elas não foram para lá pensando que elas iam andar, pensando em cura física. Elas foram lá para adorar. Eu lembro da história de um casal que o marido ele tomava remédio controlado e ele atravessou lá uma distância muito grande para ir para lá, e ele tinha que manipular, tinha que fazer a receita, manipular o remédio, ele não podia ficar sem aquele remédio. E aí quando eles chegaram lá, ele percebeu que ele não levou a quantidade de remédio suficiente, mas ele queria estar lá. E eles foram lá e ficaram lá. Ele conta que a atmosfera do lugar era algo fora do normal. A presença de Deus era como se fosse palpável ali. E ele esqueceu do remédio. Ele simplesmente foi lá e adorou, e começou a adorar a Deus com a esposa dele. Enfim, ficou o tempo que foi necessário. Quando ele voltou para a cidade dele, foi ao médico para fazer os exames, para poder fazer o remédio. O médico falou: não sei o que aconteceu, você não tem mais a doença. A doença ficou lá na presença de Deus, em adoração. Irmãos, nós precisamos resgatar dentro de nós o que o mundo tem nos roubado, que é a disposição de estar com Deus. De estar com Deus. Mais do que o seu serviço, Deus quer a sua presença. Mais do que o seu serviço, Deus quer relacionamento. Amém, irmãos? É que nem a história de Marta e Maria. Marta queria impressionar Jesus com serviço, sim ou não? Corria de um lado para o outro. E Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Aparentemente ociosa, aparentemente não está fazendo nada de muito interessante. Só que quando Marta cobra Jesus para que Maria vá ajudá-la, Jesus fica do lado de quem?
de Maria. Jesus diz: Marta, você está cansada, afadigada e preocupada com muitas coisas, porém Maria escolheu a melhor parte, e não lhe será tirada. Em outras palavras, eu estava dizendo: ela está na minha presença, ela está me adorando, ela está me cultuando, ela está recebendo de mim. Irmãos, nós precisamos voltar a ter prazer em simplesmente receber de Deus, não no sentido de pensarmos em curas e milagres que Deus tem que fazer, mas recebemos da presença de Deus, recebemos da palavra de Deus, recebemos do Espírito de Deus, de nos deliciarmos e estarmos na presença do Senhor. Nós precisamos resgatar isso no nosso coração, porque nós estamos nos tornando pessoas que vivem na correria. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer correndo. A gente chega na igreja, tem que ser o culto, tem que ser correndo, não tem que ser correndo. Não, irmãos, nós temos que parar para estar com Deus, estar na presença de Deus, se encher dele, se encher do poder dele, se encher do amor dele, se encher da presença dele. Aleluia. Deus quer te encher neste lugar. Na adoração tem cura para você. Amém? Fala para o seu irmão aí: na adoração tem cura para a tua vida. A adoração precede a cura. Eu lembro daquele leproso, irmãos, que foi ao encontro de Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele se ajoelha e adora. A Bíblia diz que ele se prostra e adora ao Senhor. E aí depois ele diz: Senhor, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus diz: eu quero ser limpo. Mas em primeiro lugar ele adorou. Em segundo lugar, ele exaltou a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer, porque o que o Senhor quer é o que eu quero. Nós temos coragem de dizer isso para Deus? Senhor, o que eu quero, o que o Senhor quer, eu quero é a tua vontade na minha vida. O Senhor sabe o que eu preciso, mas se o Senhor quiser, hoje tem muita gente mandando em Deus. O Senhor tem que fazer. Irmãos, Deus não tem que fazer nada. O que Ele precisava fazer, Ele fez lá na cruz. Sim ou não? Quem somos nós para mandar em Deus, irmão? Nós temos que chegar aqui com toda a humildade e dizer: Senhor, eu tenho esse e esse problema. Se o Senhor quiser, eu vou ser curado. E aí Ele pode falar para você: eu quero. Receba. Irmãos, eu essa semana fui visitar uma amiga da Queline e da Isadora, que é dentista, né? Fui visitá-la no hospital regional. E foi a dureza do hospital regional, porque primeiro eu fui 11 horas da manhã e não me deixaram entrar. Aí não, é só 1 da tarde. Tá bom. Aí eu voltei e ela estava na ala azul. E aí eu comecei a conversar com ela, me apresentei, falei que eu fui lá a pedido da Isadora e da Jaqueline, né? E aí eu perguntei para ela, falei assim: você é dentista? Ela falou: sim, sou. Falei: então, vocês estudam, de certa forma, parte da medicina, e geralmente quando vocês se separam com alguém que tem algum problema, vocês geralmente perguntam se alguém na família não tem algum histórico familiar, né? Porque geralmente nós somos o produto de quem nos originou. Sim ou não, irmãos? Às vezes as características, as enfermidades, a gente traz daqueles que nos geraram. Aí eu falei para ela assim: você sabia que na vida espiritual é a mesma coisa? Espiritualmente é a mesma coisa. Deus criou Adão e Eva lá no início, casal, primeiros seres humanos, e eles só tinham uma missão: obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E eles escolheram desobedecer. E a desobediência passou a toda a humanidade, trazendo morte a toda a humanidade. Por isso que a Bíblia diz que nós somos pecadores
Por quê? Porque herdamos geneticamente, falando de forma espiritual, o pecado de Adão, o pecado de Eva. Então nós somos pecadores em Adão e em Eva. Por isso temos uma alma aflita que clama pela paz com Deus, que clama pelo perdão de Deus. E eu falei para ela, Jesus diz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Eu expliquei para ela, a paz do mundo é a paz circunstancial que vem das coisas, vem do dinheiro, vem do sucesso, vem da saúde. Só que a hora que o dinheiro acaba, a paz acaba, a saúde vai embora, a paz vai embora, o sucesso vai embora, a paz vai embora, porque é uma paz que vem de fora, vem das circunstâncias. Essa não é a paz de Jesus. A paz de Jesus é a paz que vem de dentro, fruto da paz com Deus, mediante o perdão. Porque a alma que está dentro de nós, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa de sucesso, ela não precisa de nada desse mundo, ela precisa do perdão de Deus. Eu falei, uma alma aflita é uma alma que não teve o perdão de Deus ainda. Eu disse para ela assim, todo mundo está no hospital, espera que um pastor vai lá para dizer assim, ó, eu vou orar por você, você vai ser curado. Falei, mas eu não vim aqui dizer isso para você, a não sei que Deus me dissesse. Eu vim aqui para dizer para você que a sua alma aflita, Deus perdoou em Cristo Jesus. E se você quiser entregar essa alma nas mãos de Jesus, para ter paz na alma e paz com Deus, a partir dessa paz, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Se Deus quiser te curar, Ele pode te curar. Mas o mais importante é a sua alma em paz com Jesus. Ela começou a chorar. Aí quando eu fiz o apelo para ela, falei, você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus para ter paz com Deus, certeza de salvação sobre a sua vida física? É com Deus. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, você está na mão de Deus. Deus pode te curar, Deus pode te restaurar, mas eu não posso te prometer que Ele vai fazer. Ele pode fazer ou não fazer, mas o mais importante é que a sua vida já está nas mãos dele, se você entregar. E ela entregou a vida para Jesus, irmãos. Ela entregou a vida para Jesus. E aí no finalzinho da oração, porque ela estava orando, ela repetiu o que eu orava, né? Depois que ela entregou a vida para Jesus e pediu para escrever o nome dela no livro da vida, aí eu falei, agora diz assim, Pai, a minha vida pertence ao Senhor, porque eu sou de Jesus, e o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor pode me curar. Eu oro em nome de Jesus. Então, ela colocou diante de Deus a sua necessidade física naquele momento. Então, irmãos, não sei como é que ela está, né? Não sei, está bem? Oh, glória, maravilha, né? Então, eu fico feliz. Irmãos, essa é a nossa missão, levar Jesus para quem está sem Jesus, levar esperança para quem está sem esperança, e a nossa esperança está em Cristo, amém? Nossa esperança está em Cristo. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Hoje, nós temos que vencer, irmãos, o desafio de amarmos mais a Deus do que a nós mesmos, de amarmos mais a Deus do que as coisas lá de fora. Precisamos estar na presença de Deus, com o nosso coração desejoso de ter mais de Deus, mais do poder de Deus, mais da presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento? Aleluia, Jesus. Nesse momento, Gabriel vai estar conduzindo mais 2 cânticos, e em seguida eu quero convidar você que veio aqui trazer algo, alguma dificuldade, algum problema diante de Deus, a sua vida diante de Deus. Sai do seu lugar, eu quero orar com você, eu quero ungir a tua vida, eu quero ministrar sobre a tua vida as bênçãos de Deus. Então, no momento que nós estivermos no final do 2º cântico, você pode vir, eu vou estar orando por você, ministrando sobre a tua vida a bênção de Deus, os propósitos de Deus para a tua vida hoje. Aleluia.